Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 30 de outubro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos iniciar o terceiro evangelho, isso mesmo, o evangelho segundo escreveu Lucas, né? O livro de Lucas. E iniciando um novo livro, temos o mapa bíblico, né? Esse mapa que nos dá um vislumbre de tudo aquilo que vamos abordar no livro. Ele é muito importante, né, na nossa caminhada, porque traz esse vislumbre daquilo que nós vamos ter, né, de um panorama rápido de todo o livro. Eu sempre compartilho esse material lá no meu Instagram e no Facebook. Se você ainda não me segue, é Rubenita Leão. 24 capítulos tem o livro de Lucas. E o livro de Lucas, ele vai ser endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. Alguns acham que não era bem uma pessoa, eles acham que era um grupo de discípulos, né? Mas o Evangelho de Lucas, ele tem esse objetivo, e ele vai declarar isso logo no capítulo 1. Esse Teófilo, ele não era crente, pelo menos recebeu algumas instruções sobre a fé cristã e tinha algumas dúvidas sobre algumas questões, principalmente relacionadas às origens judaicas, né? E Lucas vai ser esse historiador. Então, o livro de Lucas, por Lucas ser um médico, tem maiores detalhes. Então, tem coisas que só no livro de Lucas você vai encontrar detalhadamente, né? Então, por isso que Lucas, ele é considerado aqui um livro, né, que é riquíssimo em detalhes, por conta desse lado historiador que Lucas vai ter. Então, não vai ser escrito para um povo específico, como o livro de Mateus, que é escrito para os judeus, o livro de Marcos para os romanos, o livro de Lucas tem essa finalidade histórica, né, de trazer esclarecimentos a Teófilo. E aí, como eu bem falei, 24 capítulos, nós vamos ter figuras que já conhecemos, como a figura de João Batista, Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista, Maria e José, a figura de Jesus, né? Que são personagens que você já conhece e são importantíssimos aqui no livro de Lucas. Quem escreveu, né? Deu o próprio nome ao seu livro, Lucas. Lucas significa o iluminado, né? Iluminado ou iluminoso. E nós vamos ver que Teófilo, né, significa amado de Deus. E talvez, se nós fôssemos fazer um resumo do livro de Lucas, nós vamos ver o prepácio ali no início do livro, que é a preparação do ministério de Jesus. Ele vai trazer com detalhes o nascimento de Jesus, o ministério público de Jesus ali na Galileia, em Jerusalém, né? O ministério ali dele e os últimos dias também dele em Jerusalém. Então, nós vamos ver que é esse o objetivo do livro de Lucas, mostrar relato fiel, organizado cronologicamente, estabelecendo os fatos a respeito do ministério de Jesus e a sua importância na história da salvação. Então, sem maiores delongas, vamos para o texto bíblico. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizavam, conforme transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me apareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído, né? Então, você vê aqui, logo no início, ele dá esse breve esclarecimento da função que o livro dele teria, né? Essa identidade aí de Teófilo, a gente não sabe ao certo, é desconhecida, né? Talvez seja um oficial romano, não sei, não temos assim uma certeza disso. E ele vai no versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Então, olha que lindo, um casal sacerdotal. Tanto o marido quanto a esposa vinham de linhagem sacerdotal. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, como era de costume. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo, Isaías turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Olha que lindo, né? Então, aqui nós estamos falando de alguém separado para o Nazireu de Deus, né? Conforme número 6:3. E acontecerá muitos dos filhos de Israel e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. E irá diante do Senhor o Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. E respondeu o anjo: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te as boas novas. Lembra quando esse mesmo anjo apareceu a Daniel? O anjo Gabriel, está lá relatado em Daniel, capítulo 8, versículo 16, Daniel 9, versículo 21. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a se realizar. Portanto, não acreditastes na minha palavra, as quais ao seu tempo se cumprirá. E o povo estava esperando Zacarias, admirando-se de que tanto ele demorasse lá dentro do sacerdócio, do santuário. Mas saindo ele, nada lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressavam-se por acenos. Permanecia ele mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor.
contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então já sabemos, né, que naquela época uma mulher não ter filho, ela era considerada maldita, né? Então havia todo um preconceito sobre a mulher estéril. Então aqui foi um momento muito especial para Isabel, como ela mesmo declarou: o Senhor me contemplou, anulando o meu opróbrio perante os homens. E aí, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus numa cidade agora da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Você viu que coisa mais linda? Ela, no caso, quem era olha aqui, ó, desposado com um certo homem, então José era da linhagem de Davi. Isso mesmo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muita favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Isaías profetizou isso em Isaías, capítulo 9, versículo 7. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois isto também entre santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igual concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Olha que lindo, não é? Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naquele mesmo dia, naqueles dias, dispondo Maria apressadamente, foi aonde a cidade de Judá encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança que estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda! Se cumpriu aqui aquilo que havia sido dito sobre a figura de João Batista, que eles, como diz aqui, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Então já se cumpriu aqui essa promessa. E aí exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém que me venha visitar, mãe do meu Senhor. Olha a revelação que Isabel teve aqui, somente assim, cheia do Espírito Santo, ela teve a revelação da chegada do Messias. Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí nós temos a composição do Cântico de Maria.
Maria, isso mesmo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tem um cântico sobre isso, né? Porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou que no coração alimentavam um pensamento soberbo, derribou o seu trono dos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens o faminto e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos seus pais. Sabe aonde foi que ele prometeu? Gênesis 17:7. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e aí voltou para casa. Isabel cumpriu o tempo de dar à luz e teve o filho. Ouviram seus vizinhos, parentes, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe um nome, o nome do seu pai. Ou seja, queria que o menino se chamasse Zacarias. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E aí nós vamos ver que Zacarias se opôs, né? De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Né? As pessoas estranharam: por que João? Não tem esse nome na tua parentela? E perguntaram por aceno ao pai do menino que nome queria que desse. Então pediram ele uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe abriu e desprendida foi a sua língua e ele falava e louvava a Deus. E todos os vizinhos ficaram possuídos de temor. Por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviam guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? Aí a mão do Senhor estava com ele. E aí nós vamos ver agora que foi-lhe restituído a fala, nós temos o cântico de Zacarias. Isso mesmo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, da mão dos quais nos odeia, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-nos da sua aliança. E aí ele vai falando, né? O cântico, glória a Deus nas maiores alturas, né? Pulou, minha página aqui pulou mais do que um. Porque ele diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimir dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitara o sol nascente nas alturas, para alumiar já os que haviam em trevas, e na sombra da morte dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia no espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. E agora nós vamos para o capítulo 2, né? Minha página tinha virado 2 aqui. Capítulo 2, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Então, só no capítulo 1, você já viu quanta riqueza nós tivemos que não estava nos outros evangelhos. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império
para o recerceamento. Este é o primeiro recerceamento, foi feito por Quirino, que era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias. Olha que coisa mais maravilhosa, né? E ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou e deitou este numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nas hospedarias. Então, nós já sabemos, não é? Que, por conta do recerceamento, todas as hospedarias estavam lotadas. E não houve lugar para que assim Jesus pudesse nascer, a não ser numa estrebaria, né? Então, até as crianças conhecem esse lugar onde Jesus nasceu. E aí, havia naquela mesma região pastores que viviam no campo, aguardando o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu a eles, que estavam na glória do Senhor, brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Que coisa mais linda! E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolto numa faixa, deitado numa manjedoura, e subitamente apareceu o anjo, uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e entre os homens, a quem se quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, divulgar o que tinha dito a respeito desse menino, né? Todos ouviram e admirado. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E aí nós vamos ver a circuncisão de Jesus, que foi ao 8º dia, completado 8 dias, para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, que era chamado, que lhe chamara o anjo, antes dele ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado. Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2:12. E para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na lei: um par de rolas, né? Ou 2 pombinhos, está lá em Levítico 12. E aí nós vamos ver o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelando o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele vai ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que a lei ordenara, Simeão tomou ele nos braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos a luz da revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. Estava também ali a mãe do menino, admirando todas essas coisas. E aí, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que o menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também a espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E aí, de uma forma muito especial,
Havia também uma mulher, a profetisa Ana, isso mesmo. Esta mulher aqui vivera com seu marido 7 anos desde que casara, né? Então era uma viúva, já estava avançada em dias, né? E 84 anos que ela era viúva. Então não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Israel. O menino nasceu, né? Cumprida todas as ordenâncias, eles voltaram para a Galileia e para a cidade de Nazaré. E cresceu o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça diante de Deus sobre ele, né? E aí nós vamos ver que anualmente os seus pais subiam ao templo, né, por ocasião da festa da Páscoa. Falamos a respeito da festa da Páscoa, que é estatuto perpétuo, então ele era comemorado, né, e eles iam até Jerusalém. E aí, quando regressaram, nós vamos ver que procuraram Jesus e cadê Jesus? E aí acharam ele no meio dos doutores. É isso mesmo, né? Ele era ainda muito criança, terminados os dias, quando regressar, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, fora caminho de um dia. Então, passaram a procurar desesperado, né, esse menino. E não tendo encontrado, voltam a Jerusalém para a sua procura. 3 dias depois, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, né? Que coisa maravilhosa. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante de Ti e Te agradecemos, porque o menino nos nasceu. Obrigada porque Ele é Deus conosco. Obrigada pela entrega deste menino na cruz, a morte de Jesus, que nos proporcionou vivermos a nova aliança em Cristo Jesus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.